Vento forte e prejuízos na Grande Vitória. Árvores e postes caíram. Bairros chegaram a ficar sem energia elétrica. Em Cariacica, casas foram destelhadas. Por pouco, o pequeno Pedro Henrique não foi atingido por tijolos e pedaços de telha. Pai e filha são baleados durante tiroteio. O alvo dos disparos era esse homem que comprava um lanche na barraquinha da vítima. O vídeo que chocou moradores de um bairro em Vitória. A motorista segue com o carro pela rua e passa por cima do cachorro. Mesmo sabendo o que havia feito, não prestou socorro. Motorista com sinais de embriaguez invade contramão, bate em 2 motos e mata uma jovem no noroeste do estado. Outros 3 ficaram feridos. Mulher mata o marido a golpes de martelo na região serrana. Eles beberam e começaram uma briga. Restaurante na BR-262 pega fogo. Um incêndio também atingiu o pátio do Detran na rodovia do Contorno. Se recupera de uma cirurgia o músico da Orquestra Filarmônica atingido por uma vidraça no centro de Vitória. E o TN vai mostrar os 10 alimentos que são fonte de juventude e disposição. Além de deixar a pele e cabelo mais bonitos, ainda fortalece o sistema de proteção do corpo. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A forte ventania que atingiu a Grande Vitória hoje causou muitos estragos. Árvores e postes caíram, bairros chegaram a ficar sem energia. Em Cariacica, casas foram destelhadas e moradores viveram momentos de desespero. Um monte de entulho foi o que sobrou do telhado. Toda a estrutura foi arrancada pelo vento ontem à noite. No segundo andar da casa, que fica em Vista Dourada, em Cariacica, estava apenas um menino de 5 anos. Pedro tinha acabado de dormir e a avó do menino, que mora no andar de baixo, resolveu levar ele para cima. Assim que ela saiu, só ouviu o barulho e o desespero começou. De repente, veio um vento, um barulho, aí eu achei que era chuva. Aí o meu filho pegou e falou assim: mãe, tá vendo que ventania? Eu falei assim: não, é chuva. Aí ele falou assim: não, é ventania. Quando ele acabou de falar isso, eu escutei o barulho, só deu um estouro. Em uma questão de segundos, o tio de Pedro conseguiu subir para resgatar o menino. Jean tirou a criança de dentro da casa, enquanto pedaços de telhas, madeira e tijolos ainda estavam caindo. Quando eu terminei de abrir a porta, ele já estava chegando na porta, ele pulou nos meus braços, estava caindo lajota, telha ao nosso redor, e eu abaixei para proteger ele e desci correndo com ele nos braços. E, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Os cortes na testa e na boca são leves. Quem vê o menino assim nem acredita que ele tenha passado por um susto tão grande. Pedro está bem, mas lembra direitinho de tudo o que aconteceu, inclusive do apelido que deu pro tio. Mais rápido que o Frecha. Caiu um montão de prantinhos de mim, na minha testa e no meu olho, e eu estava cercado de lajota. A Defesa Civil esteve na residência no início da tarde dessa segunda-feira e o local foi isolado por uma questão de segurança. A estrutura da casa não foi afetada. O prejuízo foi realmente só na parte do telhado. Agora, mãe e filho vão ter que descer. Serão 7 pessoas acomodadas em uma casa de 2 quartos. A ventania que destelhou a casa chegou aos 60 km por hora na Grande Vitória. Para os próximos dias, a previsão é de tempo instável, mas sem rajadas de vento forte. Segundo o Incaper, a semana é de tempo encoberto e chuvas rápidas na Grande Vitória. Sem previsão de ventania, a hora agora é de reconstruir. Mas a situação da família de Dona Marlúcia está difícil. São 7 pessoas em uma mesma casa vivendo com apenas um salário mínimo por mês. Amor aqui tem de sobra, mas a solidariedade pode deixá-los mais felizes. Agora eles precisam de ajuda para fazer um telhado novo. O pedido é de coração e a gratidão será eterna. Agora pedir a Deus para ajudar a gente, ajuda que a gente tiver, a gente aceita também. Amanhã a frente fria se afasta em direção ao sul da Bahia, mas o tempo fica nublado. O vento sopra com intensidade moderada no litoral norte do estado. E quem quiser ajudar a família prejudicada pelo vendaval pode entrar em contato pelo 997799849. Pai e filha são baleados em Cariacica.
A vítima entregava um lanche para um cliente que era o alvo dos criminosos e acabou morta a tiros. A menina de apenas 10 anos ainda está assustada. Ela levou um tiro de raspão no pescoço ontem à noite. Situação que nunca tinha passado e não espero ter passar mais não. Isso, você vê a morte passando na sua frente, sim. O autônomo de 41 anos também foi baleado. Levou um tiro de raspão nas costas quando trabalhava com a família vendendo lanches neste carrinho. Coloquei a mão assim, tem alguma coisa errada e vi que era sangue. Só assim que eu senti que tinha acertado o menino de raspão. O carrinho estava nesta rua, no bairro Rio Marinho, em Cariacica. O alvo dos disparos, segundo a polícia, era o auxiliar de serviços gerais Fábio Santos Benito, de 37 anos. Ele tinha acabado de comprar um lanche. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida pelos criminosos no momento em que voltava para o carro. Pelo menos 2 ou 3 bandidos teriam participado do ataque. Eles começaram a atirar contra Fábio, que, desesperado, correu tentando escapar dos tiros. Fábio acabou assassinado com mais de 10 tiros. As marcas dos disparos ficaram espalhadas nas paredes do comércio. No bairro, moradores também estão assustados. O autônomo diz que, apesar do susto, não vai abandonar o ponto onde trabalha com a família há 11 anos. Agora ficar mais pensativo ainda e só pedir a Deus que não aconteça mais. Nenhum suspeito do crime foi detido. Está se recuperando de uma cirurgia o músico da Orquestra Filarmônica atingido por uma vidraça no centro de Vitória. O músico Joelson Moreira Pinheiro, de 53 anos, continua internado no Hospital São Lucas, para onde foi socorrido após ter sido atingido na cabeça por uma vidraça que se soltou da varanda do 6º andar desse edifício que fica na Rua 7, no centro de Vitória. O acidente aconteceu na manhã de sábado. Joelson tinha feito feira e parou exatamente nesse ponto aqui para falar com alguns amigos. De acordo com testemunhas, logo depois dele ter escurado as sacolas em uma mesa de bar, a vidraça despencou. Joelson foi atingido em cheio na cabeça e socorrido por moradores até a chegada do SAMU. Esse servidor público e amigo tinha acabado de passar por Joelson e cumprimentá-lo. Foi uma questão de segundos. Está sendo horrível, né? Porque você não imagina, né, que um vidro vai cair, você parar, fazer a feira, parar embaixo de um prédio e cair alguma coisa na sua cabeça, né? Foi uma coisa muito difícil, né, de assimilar até agora. O músico teve afundamento de crânio e passou por uma cirurgia para retirada de um coágulo, mas o estado de saúde dele ainda é delicado. Joelson é servidor concursado da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo há 26 anos. Essa não é a primeira vez que imóveis antigos apresentam riscos no centro de Vitória. Em junho, a parede deste outro prédio desmoronou. Por sorte, ninguém se feriu. Que as autoridades fiscalizem mais nossos prédios de Vitória, né? Eu acho que não pode ficar só na palavra, tem que ter ação e fiscalizar, porque assim como aconteceu com o seu Joelson, poderia acontecer comigo também, né? A família do músico veio do Rio Grande do Norte para acompanhar a recuperação. A Defesa Civil de Vitória informa que enviou uma equipe ao local para fazer uma vistoria em todas as janelas de fachada. Nenhuma anormalidade foi identificada. Restaurante da região serrana pega fogo. Um incêndio também atingiu o pátio do Detran na rodovia do Contorno. Moradores de bairros vizinhos ficaram assustados com o incêndio. Eles registraram com o celular o momento em que o pátio do Detran pegava fogo. O incêndio começou nesta madrugada. Equipes dos bombeiros passaram a noite toda trabalhando no combate às chamas. Vários carros ficaram destruídos. Tanques de gás natural veicular explodiram durante os trabalhos. Nenhum militar ficou ferido, mas a todo momento as chamas ganhavam força. O pátio fica na rodovia do Contorno, em Cariacica. É utilizado por 2 empresas credenciadas pelo Detran para guardar veículos apreendidos. Dezenas de carros ficaram totalmente destruídos. E um tradicional restaurante da região serrana foi totalmente consumido pelas chamas durante a madrugada. A Casa da Bica fica na BR-262, entre Domingos Martins e Marechal Floriano. Ainda não há informações sobre o que deu início ao fogo, que foi devastador. As imagens mostram como as chamas destruíram boa parte do lugar, que é ponto de parada para muitos visitantes. O fogo foi controlado pelos bombeiros. Em uma publicação nas redes sociais, os responsáveis pela Casa da Bica informaram que não tem como receber ligações e dizem que vão reconstruir o lugar ainda melhor e mais bonito.
Sobre o incêndio no pátio do Detran, o laudo dos bombeiros deve ficar pronto em 30 dias. Um motorista com sinais de embriaguez bateu em 2 motos, matou uma jovem e deixou outras 3 pessoas feridas no noroeste do estado. O acidente foi ontem à noite em Barra de São Francisco. Jéssica Alves, de 21 anos, seguia para Mantena com um namorado quando a motocicleta foi atingida pelo carro que invadiu a contramão. O mesmo veículo bateu em outra moto. Os 2 ocupantes ficaram feridos. O namorado de Jéssica, Vitor Barros, foi internado em estado grave. O motorista que causou o acidente, Marco Antônio Pires, de 40 anos, tinha sinais de embriaguez. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal. Foi levado para o Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte. Em outra ocasião, já tinha sido autuado por beber e dirigir. O segredo da beleza, da juventude, pode estar também na alimentação. Escolhemos 10 itens que são ideais para hidratar a pele, evitar a queda e deixar os cabelos macios. Além disso, melhorar a saúde geral do organismo. Veja na reportagem de Carol Fernandes. A Paula tem 29 anos, uma pele de dar inveja e um corpo que é melhor nem comentar. Só 10% de gordura. Sonho de muita gente por aí. E o segredo de tanta beleza não está em tubos de cremes anti-envelhecimento, nada. Nem hidratante ela usa. O segredo está na alimentação e, claro, nos exercícios. Eu não penso somente na estética, né? Eu gosto também de pensar na minha saúde, de saber o que eu estou colocando para dentro do meu corpo, o que ele precisa realmente. Minha alimentação que é bem regradinha, mas é uma forma divertida até e gostosa. Tem que ter uma atividade física, independente de qual seja, né? A minha é a musculação, é que eu me adaptei, é que eu gosto de fazer. Na rotina, alguns suplementos para garantir as vitaminas e sais minerais necessários. Muita fruta, bolo e salgadinho. Assustou? É isso mesmo. Tem cara de gordice, mas é tudo fit. A Paula investe nas comidinhas funcionais e não esconde que é marmiteira mesmo. Só assim para manter a disciplina. Afinal, esse não é um estilo de vida dos mais fáceis de se manter. Sempre quando eu posso, lógico, eu levo a minha marmitinha. Não tem jeito, eu levo. Quando não tem como eu levar, eu peço em pessoas que eu conheço que fazem. A gente viu, né? Que dá para comer com cara de gordice ainda. Com certeza. E é tudo saudável e é gostoso e é saboroso. Nós conversamos com uma nutricionista que garante que qualquer cosmético caro pode ser trocado com sucesso por uma boa alimentação. E se os exercícios fizerem parte da rotina, os resultados são ainda melhores. Gostou da ideia, né? De colocar os cosméticos de lado e dar uma economizada, apostando na alimentação para garantir a sua beleza e a sua saúde. Pois é, então a gente pediu a Letícia Matraque para separar alguns alimentos para a gente. Quantos? Eu separei 10. Na verdade, são 10 alimentos fáceis de você ter em casa. Para quem quiser ficar mais bonito, é só consumir. Vamos lá, então. Vamos começar pelo limão, abacate, frutas vermelhas e roxas, brócolis e folhas verdes escuras, oleaginosas, aveia, ovos, peixes, chá verde e água. A água é a principal de todos os que nós falamos agora. Se não tiver uma hidratação adequada, você não tem cabelo bonito, você não tem a pele bonita, a unha também não vai ficar legal, você não consegue transportar os nutrientes de uma maneira adequada. Então, o interessante é tomar no mínimo 8 copos de água por dia, que são 2 litros, e a média são uns 3 litros para ter cabelo, pele bonita, tem que ser uns 3 litros de água por dia. Lembrando que não vale experimentar uma vez só e dizer que não deu certo. Assim como os cosméticos, os alimentos também precisam de tempo para agir. Então espere resultado após alguns meses. Você não vai comer uma fruta dessas de cor avermelhada e vai achar que a pele na mesma hora vai melhorar. Isso é com o tempo. Então é insistir, é todo dia. Nós temos necessidades diárias, então necessidades de vitaminas e minerais diárias, e assim como a água também. Então não adianta uma vez ou outra. Esses alimentos que nós falamos têm que estar inseridos no contexto diário. Se tiver disciplina e força de vontade, o resultado é certo. Esse é o meu lema. 80% tem que ter atitude. 10% alimentação, 10% atividade física e 0% de desculpa.